Brasil que eu amei desde guri. Cooperar e prosperar com esse parceiro é contar com quem tá sempre aqui. É contar com quem tá sempre aqui. Somos do Sul, somos do Brasil. Sicredi é ter com quem contar. Olá pessoal, mais uma vez aqui para apresentar mais um programa de diversidade e inclusão. Eu com vocês da NET Claro Montenegro, também nas redes sociais você vai nos encontrar, Facebook, Instagram, YouTube. Aí, sempre lembrando, né gente, vocês que nos acompanham, sigam as páginas da TV Bom HD, para você acompanhar toda a programação, os programas ao vivo. O nosso programa Diversidade e Inclusão está sempre aí com novidades aqui para você que nos acompanha. Eu sou Valdair Silva, fazer uma breve descrição aqui minha, né? Eu sou um homem branco, tenho cabelos pretos, alguns grisalhos já, estou usando uma camisa rosa de manga longa e uma calça jeans sapato preto. E hoje eu estou com o Aldo Silva. O Aldo Silva é ex-caminhoneiro, perdeu a visão já há algum tempo e ele vai contar um pouquinho da história dele, da perda da visão, a história de vida dele, do trabalho, o que ele fazia antes da perda da visão. Então nós vamos conversar com o Aldo hoje, que também tem um projeto bem legal aí que vai colocar em prática em 2026. Então nós vamos ouvi-lo hoje. Aldo, seja bem-vindo, Aldo. Ô Valdair, bom dia, seja bem-vindo. Eu que te agradeço, né? Porque pelo convite, pela oportunidade, pela nossa amizade e muito obrigado mesmo por abrir esse espaço para a gente poder falar um pouco da nossa história, né? Também quero fazer uma breve descrição, né? Para que as pessoas possam... Isso. Eu sou um homem negro, documento coloca pardo, mas para mim eu sou negro. Estou de tênis preto, calça jeans, uma camisa preta de manga comprida, tenho 1,82 m, né? Estamos sentados aqui numa poltrona, né? E bem confortável, graças a Deus. O Aldo está sentado à minha direita, para quem está nos assistindo. Entre nós tem uma mesa, que tem um arranjo de flores. E no meio, também entre nós, tem um painel onde está o logo da TV Bom HD. O painel é branco, TV Bom está escrito em azul e o HD em dourado. Aí, olha aí, gente, olha a equipe aqui nos apoiando aqui. Então, Aldo, vamos lá para a nossa conversa e eu gostaria muito de te ouvir inicialmente, Aldo, que tu falasse um pouco da tua vida antes da perda da visão. O que tu fazia antes de perder a visão? Cara, eu já fiz bastante coisas. Eu praticava muito esporte, tentei ser jogador, não deu certo. Tentou ser jogador? Tentei. Joguei no juvenil do América, lá de Belo Horizonte, né? No América Mineiro? América Mineiro, jogando no juvenil. No Venda Nova, também, que é um clube lá da cidade, que tinha o apoio também do América, nos juniores, mas não deu certo. Ou deu certo, a gente às vezes fala que não deu certo, não sabe por quê, né? Mas eu trabalhei como vigilante de carro forte, trabalhei como motorista de ônibus rodoviário, mecânico de máquinas pesadas e carreteiro. Tu foi motorista de caminhão, então? Fui motorista de caminhão, de trem, LS, né? E como é que é essa experiência, Aldo, aí da estrada? Vou colocar aí, do teu ponto de vista, como é que tá? Quanto tempo já faz que tu saiu da estrada? Eu parei de viajar mesmo em 2011, quando eu trabalhava numa empresa em Ponta Grossa, no Paraná, e eu passei para instrutor. Aí eu fiquei trabalhando só na sede, onde eu fazia teste, os treinamentos com os motoristas,
né? Então essa parte eu parei. Depois, quando deu 2014 que eu saí da empresa, eu voltei para a estrada por 1 ano e pouco. E 2016 eu já comecei a trabalhar mais interno e já começou a ficar mais grave a questão da visão. Na sequência a gente vai falar sobre a perda. Sim. Mas teve uma experiência também como motorista de ônibus. Motorista de ônibus rodoviário. Eu trabalhei, né, eu morava em Belo Horizonte e na extinta empresa São Geraldo, que era da terra do menino maluquinho, esqueço o nome lá do Ziraldo ali, da cidade do Ziraldo, né? Em Minas Gerais. Isso, Caratinga. Os donos delas eram de Caratinga. Então eu trabalhei durante um período lá e foi uma experiência muito boa. Experiência muito boa. É um ônibus de linha regular ou era um ônibus de excursão? Não, linha regular, ônibus rodoviário linha regular, as linhas da São Geraldo, apesar deles ter também o setor de excursão, né, de fretamento, mas eu trabalhava com linhas regulares. Belo Horizonte, Vitória, Guarapari, São Paulo. Interestadual, então? Interestadual. E como é que é essa experiência de ser motorista de um ônibus, né, que lida diretamente com o público, né? Então é motorista, mas está ali lidando com o público todo dia, né? O ônibus rodoviário ele tem uma peculiaridade diferente do urbano, né? Porque a gente sabe que você vai sair do ponto e você tem as paradas previstas e depois finalizando a viagem. Então para a gente era bem tranquilo, desde que nós fizéssemos o nosso trabalho de uma forma, né, da forma que teria que ser, profissional mesmo, tranquilidade, não colocando a vida de ninguém em risco, finalizar a viagem com tranquilidade. Então a experiência da estrada no ônibus rodoviário é muito, muito legal. Bom, muito bom. Isso aí muita gente tem curiosidade, né, de saber um pouquinho, né, como que funciona, né? Sim. Enfim, mas agora entrando aqui já na fase aí que tu já ia começar a falar em 2016 que a tua visão já começou a reduzir. E por quê? Qual é a tua... Eu fui diagnosticado, Valdair, por volta do ano 2000, no final do 2000, com glaucoma. E durante o período eu vim tratando com a base do colírio todo, só que chegou uma época que o colírio que eu estava usando já não estava fazendo efeito. Então quando chegou em 2016, eu já estava perdendo o campo visual de ambos os olhos e o olho direito foi o que agravou primeiro, onde eu perdi o campo visual e a visão do olho direito. Então nesse período eu trabalhava numa empresa em Ponta Grossa, já fazendo ali só Curitiba e Ponta Grossa. Aí eles me tiraram da estrada e me colocaram para fazer um trabalho somente interno. Funções internas. Funções internas, isso. Aí, né, passei o período de 2016, 2017, quando chegou mais ou menos no meio de 2017, começou a gravar do olho esquerdo, mas estava dando para mim trabalhar ainda tranquilo. E no final de 2018, eu tive que parar de trabalhar porque já estava... A visão já estava comprometida. Comprometida que eu cheguei a cair 2 vezes dentro do galpão onde eu trabalhava, de 1,5 metro mais ou menos de altura, né? Já ter perdido a noção de espaço, né? Eu não tinha mais aquela... E a gente fica naquela teimosia, né? Ainda tô bom. Bastou 2 tombos para me ver que realmente eu não estava bem. É a aceitação, né? Isso. A gente ainda quer tentar, né? A gente vê que não dá, mas a gente quer tentar. Mas chegou realmente um momento que não tem o que fazer. Aí, em 2018, foi onde eu parei de trabalhar e dei a entrada no pedido de aposentadoria. Né? Tu teve que parar de trabalhar, né? Sim, tive que parar de trabalhar, porque não tinha mais jeito. Então, importante, o glaucoma, para quem está nos assistindo, é uma doença degenerativa, né, e que ela vai atingindo o nervo óptico, né? Correto. E segundo a OMS, né, Organização Mundial de Saúde, é a maior causa de perda de visão irreversível no mundo. É irreversível, não tem o que fazer. Sim. Então você que está nos acompanhando, assim, o que a gente sempre diz, procure com regularidade o oftalmologista para avaliar a tua visão. Porque é uma doença silenciosa, muita gente não sabe que tem o glaucoma. Então, porque ela não tem sinal, ela não dá sinal. Quando você sentir o sinal,
possivelmente seja tarde, né? Sim, não tem mais o sim. que fazer. Ela é muito silenciosa, né? E hoje a recomendação, né, como toda doença hoje, a medicina está tratando dessa forma, quanto mais cedo buscar diagnóstico, inclusive eles estão orientando assim que a criança nasce, já começar a fazer exames do fundo de olho, essas coisas tudo, para que possa, né, evitar a cegueira, né? Ter um tratamento prolongado, porém evitando que a pessoa venha a ficar cega. Sim, porque tu pode tratar o glaucoma, né? Tratar a causa dele, né? Que é o caso, a pressão alta intraocular, né? Sim, correto. Mas tem algumas informações, a gente não sabe se é fidedigna, né? Mas até algumas pessoas, às vezes ela não tem problema de pressão alta, mas ela tem um glaucoma. Mas sabendo diferenciar, né? A pressão intraocular da pressão arterial. Porque às vezes a pessoa, já me perguntaram isso, né? Mas você tem problema de pressão? Eu falei, não, pressão do olho, né? Mas não corre o risco de dar um infarto? Não, é a pressão intraocular, é uma pressão diferenciada da pressão arterial. Isso. É diferente, a pressão intraocular não tem a ver com a pressão arterial, né? Então não significa que a pessoa que tem a pressão intraocular alterada, em virtude do glaucoma, de uma outra situação, correto, que ela vai ter a pressão arterial também alterada. Né? Sim. Não está ligada uma coisa com a outra. Isso nem é diabetes também. Tem que às vezes as pessoas perguntam se é diabetes também. Não tem nada a ver. Diabetes é uma coisa e o diagnóstico do glaucoma, quando você descobriu? Eu descobri por volta do 2000, porque eu estava viajando, Valdair, e sempre que eu escurecia, né, ou à noite, quando eu estava dirigindo, os faróis que vinham ao contrário, eu via em torno dele tipo um arco-íris. Né? É uma das sensações, uma das características que detecta que você está com uma pressão alterada. Então aquilo ali começou a incomodar, eu procurei um oftalmologista e quando eu cheguei ela já foi medindo. Interessante que quando eu procurei a médica no ano 2000, ela simplesmente falou para mim assim, ó, não tem cura mesmo. Hoje nós vemos que a medicina está avançada, tem algumas cirurgias paliativas, mas naquela época não tinha. Então eu comecei a fazer o tratamento e a pressão minha estava na casa dos 18. Na base do colírio, né? Aí eu comecei a usar o colírio para baixar para 10, 12, né? Para tentar minimizar. Minimizar os efeitos. Os efeitos, isso, para tentar minimizar, porque ele vai, com essa questão dele pressionar o nervo óptico, essa pressão altera, né, vai pressionando, ele vai lesionando o nosso nervo óptico, vai matando as células. Então, onde nós vamos perdendo, vai ficando com a visão desfocada, o campo visual vai fechando, é a chamada visão cônica que eles chamam também, né? Então ele vai fechando, nós vamos perdendo a visão de fora para dentro, ela vai centralizando até chegar ao ponto que você não tenha mais condições de enxergar. Muito bem. Bom, esse é um tema bem interessante para a gente trazer. Estou tentando verificar uma possibilidade, né, de conseguir um especialista para falar sobre, né? Mas a experiência é bem importante também para o público que nos acompanha. Bom, nós temos que fazer um breve intervalo aqui, um minutinho só, e na volta nós vamos contar, e eu quero que tu conte um pouco do teu projeto, Aldo. Ok, tá? Foi um prazer. Vamos para o breve intervalo e já voltamos. E eu conto com Sicredi o tempo inteiro, nesse Brasil que eu amei desde guri. Cooperar e prosperar com esse parceiro é contar com quem tá sempre aqui. É contar com quem tá sempre aqui. Somos do Sul, somos do Brasil. Sicredi é ter com quem contar. Então, gente, voltamos aqui, conversando aqui com o Aldo Silva. Eu quero, antes de continuar o nosso papo aqui, mandar uma mensagem para o nosso apoiador aqui do programa Diversidade e Inclusão, o Sicredi, que nos acompanha aí desde o início do programa. Sicredi aqui em Montenegro com 2 agências, aqui no centro da cidade de Montenegro e lá no bairro de Tibaúba, na Avenida Júlio Renner. Então, você que
que precisava de orientação, enfim, né? Procure lá o gerente do Sicredi, a equipe do Sicredi que vai lhe dar toda a atenção. Aldo, tu tens, desde que tu perdeu a visão, eu não conversei com o Aldo sobre mora aonde hoje, Aldo? Eu estou morando em Rio Grande. Mora na cidade do Rio Na Grande? cidade de Rio Grande, dá 250 quilômetros mais ou menos aqui de Porto Alegre. Uhum. E tu já iniciou esse teu projeto, já passou por algumas cidades aqui no Rio Grande do Sul já? Já, eu tive a primeira experiência foi em Novo Hamburgo, né? Na Associação de Novo Hamburgo. Depois eu tive lá no Rio Grande mesmo, na José Alvarez de Azevedo, na Escola de Deficientes Visuais. E por fim eu tive em Santa Maria, na Associação de Cegos e Deficientes Visuais. De Santa Maria. Santa Maria. E também o ano passado, né, na verdade a segunda vez foi na APADEV de Lajeado. Na APADEV de Lajeado. Que tu estava esse final de semana pela região, né, Aldo? Eu fui lá esse final de semana. Esse roteiro na região do Vale do Taquari? Do Vale do Taquari. Já estão querendo me levar para morar lá. Tiveste onde esse final de semana? Eu tive lá, tinha uma festa de caminhoneiro da cidade. Fazenda Vila Nova. Na Fazenda Vila Nova. E uma baguá de festa, muito legal. Ontem eu tive na PADEV e a tardezinha à noite, no início da noite, eu estava na Câmara dos Vereadores, né? Fez uma participação na Câmara Municipal de Vereadores de Fazenda Vila Nova. Estive lá ontem. Muito bem, né? Então o projeto que tu pretende dar início aí em 2026, é isso? Correto. Fala um pouquinho para nós aí. Eu iria, né, era para ter começado agora em agosto, mas eu tive uma lesão na perna e eu tive que cancelar. E eu remarquei o início desse projeto. Esse projeto vai ser como? Eu vou viajar por todas as 27 capitais do Brasil. Vão dar mais de 20 mil quilômetros em que eu vou estar andando de ônibus, vou fazer um pequeno percurso de trem e um pequeno percurso de navio, né, embarcação na região amazônica. Vão dar um total de mais de 20 mil quilômetros percorridos por todo o Brasil. Somente eu, certo? Qual é a proposta do projeto? A proposta é justamente, Valdair, mostrar para nós, pessoas com deficiência, e para a sociedade, que nós não somos pessoas inertes, nós somos pessoas que perdemos, né, vou dizer assim, a vida por ter perdido a visão. Eu, pelo menos, eu nunca tive nenhum problema por ordem psicológica, por emocional. Minha autoestima sempre esteve na alta, porque eu acredito que é simplesmente um detalhe. Nós perdemos, faz falta? Sim, faz falta. Mas a vida continua. Então nós temos que tirar de dentro da gente os desejos de viver, ter essa liberdade, essa alegria. E esse projeto, passar por as 27 capitais e outras cidades também, ele tem alguma outra intenção de mostrar a questão da acessibilidade, da inclusão? Como é que tu vê isso, Aldo? Valdair, eu gostaria de uma forma mais contundente, né, de mostrar algo mais durante a viagem, devido à questão que o custo é muito alto para a gente fazer isso. E eu, né, como todos sabem, eu sou aposentado também, a gente não tem. Mas o desejo meu era de chegar nas capitais e poder ficar pelo menos um dia para mostrar a acessibilidade daquela cidade, não somente na rodoviária onde eu vou estar, mas sair da rodoviária e ir para as ruas, mostrar como é que é a vida de um deficiente na capital tal, Sergipe, Brasília, Belém, Porto Alegre, Florianópolis, para a gente ver, diferenciar como é que está o conceito político e social a respeito das pessoas com deficiência, né? Porque nós vivemos o Brasil é um país continental, tem diversas realidades culturais, diversas realidades políticas, né? Sim. No que diz respeito à inclusão, algumas cidades dão um pouco mais de atenção, outras menos.
Então seria essa mais ou menos a ideia, mostrar as diferenças? Sim, seria justamente mostrar isso. Como é que o pessoal do Nordeste tem um conceito, como é que eles se prepararam, como é que eles estão fazendo para melhorar a vida de um deficiente visual, um cadeirante, como é que o pessoal do Sul está agindo, qual é a proposta que eles têm. Então, é justamente isso. Você tocou uma palavra bem legal que fala porque muito se fala da acessibilidade. Né? Então, assim, às vezes nós temos acessibilidade, nós podemos entrar, mas nós somos barrados para poder compartilhar aquele momento com a pessoa, com as demais pessoas, né? Então, essa interação, essa integração, né, é necessário. Não somente colocar uma faixa tátil na rua, não somente fazer um banheiro para cadeirante dentro da empresa, mas quando tiver alguma festa, quando tiver algum evento, essa pessoa que é deficiente, ela poder participar também daquele evento. Não somente ficar ali para dizer, ela está ali, não. Ela tem acesso, mas ela pode participar, ela está interagindo, ela está sendo integrada no grupo. Sim. Pois é bem interessante essa colocação que eu vou te perguntar. Como que tu vê, por exemplo, a participação das pessoas com deficiência hoje na sociedade como um todo? Por quê? Muitas vezes, e a gente percebe, eu percebo isso, que eu perdi a visão também na vida adulta, muda muita coisa na vida da gente. Os amigos não são mais os mesmos, as pessoas que a gente convivia já não convivem da mesma forma que eram antes, quando a gente enxergava. Por que isso será? E tu sente isso também, a diferença? Na verdade, isso é uma forma que as pessoas, infelizmente, elas tratam, né? Porque quando eu estava enxergando, quando eu estava, vamos dizer, entre aspas, bem, tinha vários amigos, muitas pessoas da igreja e tudo, todo mundo em volta, a gente sempre se reunia, mas quando eu no meu caso, eu perdi a visão, né? Houve um desmatamento, né? Houve aquela evasão de amigos, né? O êxodo dos amigos, né? Então, as pessoas se afastam porque o que falta nas pessoas, realmente, Valdair, são as pessoas olharem para nós, pessoas com deficiência, como seres humanos que nós somos. Porque nós somos seres humanos. A única diferença é que nós passamos a não enxergar. Né? Aquele que foi mutilado, ele passa a não andar direito, ele tem que usar ou a cadeira, ou a prótese, ou uma muleta. E as pessoas, elas associam isso como se nós fôssemos uma coisa do outro mundo. E eles simplesmente se afastam. Eles não percebem que a pessoa com deficiência, cada pessoa recebe de uma forma, também temos que deixar bem claro, mas tem pessoas que esse tipo de recusa da sociedade faz com que a pessoa ela venha cada dia ela se fechar, até ela não sucumbir, vamos dizer dessa forma. Então a sociedade ela tem que olhar para a gente, não com dó, não com pena. Nós não precisamos disso. Nós precisamos que eles, da mesma forma que nós acreditamos em nós, eles acreditem que nós podemos fazer. Exatamente, acreditar, né? Agora, a questão do preconceito, tu acha que isso está ligado de alguma forma ao preconceito das pessoas pré-estabelecer com antecedência o que nós somos capazes ou não? O preconceito, na verdade, ele é estrutural, né? A sociedade já tem por si só de ter, porque o ser humano está muito apegado às coisas materiais, né? Qual que é a minha real vida, qual que é a minha motivação. Então muitas pessoas se apegam ao carro, muitas pessoas se apegam ao que ela tem no banco, às coisas materiais. E isso faz com que o ser humano, que é o fator principal, elas deixem de lado. Então quando você, junto com essas pessoas, você se demonstra ser um pouco diferente, no nosso caso, que nós somos deficientes visuais, elas têm essa recusa. Então, a maior deficiência que o ser humano tem chama-se preconceito. Eu acho também, a maior deficiência que o ser humano tem é o tal do preconceito, né? E o ruim é que muita gente não admite isso, né?
Quase ninguém admite, na verdade. É que elas são tão preconceituosas que elas não querem admitir que elas, né, elas são. Então, nós somos, né, na verdade. Né? Isso, nós bem tocado nesse ponto, Valdair, porque as pessoas acham que isso acontece somente com as pessoas que não têm, volto a dizer, entre aspas, deficiência, né, no nosso caso. E, infelizmente, no meio das pessoas com deficiência existe o preconceito também. E é bem isso que você falou, né? É estrutural. Nós nos criamos nossa sociedade, né, preconceituosa, e a gente leva isso para a vida também, né? E mudar isso, ó, não é tão simples, não é de um dia para o outro. Não é. Por isso que o desejo de fazer esse trabalho envolve isso também, para que as pessoas olhem para a gente, como no ônibus, eu sempre estou viajando, eu sempre estou indo para cima e para baixo, então, às vezes as pessoas perguntam para mim, né, poxa, você está andando para cima e para baixo, você está sempre sorrindo, você está sempre alegre, conversa com todo mundo, porque eu não perdi a vida, eu perdi somente a visão. Eu tenho condições de caminhar, de me locomover, vou em Fortaleza, vou no Pará, vou em Rondônia. Agora eu vou fazer as 27 capitais, né, para fechar. Eu ia perguntar agora, na verdade tu já fez um pouco, né, desse teu projeto, né? E aí eu quero que tu fale do projeto, o nome do projeto. Né? O nome do projeto, Valdair, chama-se Explorador PCD Brasil. Por que Explorador? Porque apesar de eu ter sido caminhoneiro, apesar de eu ter conhecido o Brasil, eu conheço o Brasil quando eu enxergava. Agora eu vou explorar o Brasil de uma forma diferente, eu vou explorar o Brasil sem enxergar. PCD, pessoas com deficiência, né? Então por que o projeto? Porque Brasil, porque eu futuramente, se as coisas derem certo, eu pretendo fazer fora do Brasil também. Tu já tiveste hoje, depois da perda da visão, em quantos estados além aqui do Rio Grande do Sul? Depois que eu perdi a visão, já estive no Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Fortaleza, no interior do Ceará, Brasília, Goiânia, já andei um pouquinho. Já andou um pouquinho? Eu fui no Paraná também, né? Já deu umas voltinhas. E falando agora aqui, no nosso chão, aqui no Rio Grande do Sul, a cidade do Rio Grande, que é onde tu vive hoje, como que é a questão da acessibilidade lá? Muito difícil. Infelizmente, a gente às vezes a pessoa fala, aqui em Rio Grande é assim. E eu falo para eles, não é somente no Rio Grande, é no Brasil todo. E no Brasil, em Rio Grande não está diferente, apesar de ser uma cidade antiga, né, tem a questão da história, de tudo, mas nós sabemos que, como as coisas estão mudando, algo pode ser feito para que as pessoas venham ter mais acessibilidade. E uma das coisas que mais atrapalha a gente nas ruas, talvez vocês com certeza tenham aqui também em Montenegro e em outras cidades do Brasil, a questão da ocupação de espaço. Você está na calçada, você tem que vibrar, tem que sair dos objetos, das lojas que eles colocam do lado de fora, né, mostruários, tem que desviar dos camelôs que ocupam as calçadas, né. As pessoas às vezes veem a gente vir e eles param na nossa frente e esperam a gente esbarrar neles para eles dizerem, né, que estão ali. Então assim... Daí nem precisa mais dizer, né? Já viu, né? Não, outro dia eu bati o rosto numa placa, quando eu bati o rosto na placa, o rapaz falou assim, peraí que eu vou te ajudar. Eu falei, não, agora não preciso, eu já bati. Eu já bati o rosto na placa. Então, isso é uma coisa que às vezes eu fico observando, esse comportamento do ser humano, de muitas vezes esperar para que aconteça algo com a pessoa com deficiência, que ela esbarre numa placa, ou caia num buraco, ou atropele algo, para depois ela se manifestar. Por que será isso? É uma pergunta também que eu me faço também, que as pessoas, eu acho que não sei, parece que elas travam e elas ficam olhando, depois que acontece algo que elas vêm ajudar, que elas vêm socorrer. Então, assim, se fosse uma coisa para você acabar ali, você acabava e depois não adiantava ninguém fazer mais nada. Tu acha que a deficiência visual, de alguma forma, ela ao longo dos anos, né, por conta de questões históricas da pessoa com deficiência, que não faz muito tempo que a gente fala em inclusão e fala em acessibilidade, porque no passado as pessoas que tinham algum tipo de deficiência ficavam em casa, não saíam de casa.
Isso pode estar ligado a todo esse impacto que, mas eu vi, agora eu estou vendo um cego caminhando na rua quando eu meu carro. As pessoas às vezes ficam impactadas, pode ser isso? Também, porque realmente a história nos conta, e nós, eu mesmo quando enxergava, era adolescente e tudo, a gente via muitas pessoas que tinham problema de deficiência, elas ficavam com cafeada dentro de casa. O excesso de cuidado da família, e às vezes nem excesso, às vezes a família queria esconder também, porque o pessoal tem uma coisa como uma maldição, né? Ser deficiente é uma maldição, e não é uma maldição, é uma bênção. Graças a Deus, eu estava até conversando com o nosso amigo Edson ali de Fazenda Vila Nova, e o que a gente faz na escuridão, as pessoas se enxergam e não fazem. Pois é. A gente cozinha, a gente faz um bolo, a gente faz um pudim, eu mesmo faço todas as coisas em casa no escuro, e as pessoas que enxergam não conseguem fazer. Tu mora sozinho, não? Eu moro sozinho, faço todas as minhas coisas, graças a Deus, não dependo de ninguém para fazer nada. Aldo, nosso programa está chegando ao final. Temos quantos minutos ainda, produção? Então eu vou pedir que tu deixe uma mensagem aqui para o nosso público, uma mensagem final, Aldo. Qual é o teu recado que tu deixa aí para o nosso público? Eu tenho uma frase que diz assim: as pessoas criam barreiras, nós as deixamos para trás. Então, a partir do momento que você se entregar para o seu problema, você está mostrando que você é fraco. Então, se acontecer alguma coisa, foram levantadas barreiras para que impeça de você prosseguir, passa por cima delas e prossiga. Mostra que você é mais forte. Essa é a minha mensagem, meu querido. Bom, Aldo, agradeço muito por ter conversado contigo, por a gente ter trocado essa meia hora aqui de bate-papo, conhecer um pouquinho do teu projeto, conhecer um pouco da tua história também, a história de vida, antes da perda da visão, depois da perda da visão. Então, muito obrigado, Aldo. Eu que agradeço, tem um canal no YouTube lá, canal chamado Explorador PCD. Se você quiser conhecer um pouco mais, fique à vontade. Procure no YouTube, então, Explorador PCD. Nas redes sociais também está lá no TikTok, Tá lá no Isso, Instagram, TikTok. Procure então, gente, aí vocês podem acompanhar essa expedição do Aldo pelo Brasil, pelas 27 capitais, e também por outras cidades do interior do Brasil. O programa Diversidade e Inclusão de hoje fica por aqui, agradecendo ao nosso apoiador, a Sicredi. E semana que vem estaremos de volta aí com mais histórias, falando com outras pessoas também. Obrigado, gente. Nesse Brasil que eu amei desde guri, cooperar e prosperar com esse parceiro é contar com quem tá sempre aqui. É contar com quem tá sempre aqui. Somos do Sul, somos do Brasil. Sicredi é ter com quem contar.